Gênesis 32, 22 em diante. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Muito bem. E tomou-os e fez-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo quanto tinha. Isso é muito importante. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Verso 26, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão me abençoares. Muito bem. Queridos irmãos, nós iremos falar sobre isso no Jaboque. Digam comigo bem forte: no Jaboque. Vamos lá? No Jaboque. Eu quero dizer a todos, nessa oportunidade, que estaremos explorando essa expressão val de Jaboque. Vocês sabem que esse val é passagem, né? Se trata de um desfiladeiro. E Jaboque nós sabemos que, na verdade, fala daquilo que corre, como se fosse um ribeiro. Já estaremos explicando. Mas por que eu quero falar no Jaboque? Ouçam bem. Porque nós podemos analisar que esse lugar se tornou importante, como eu estou vendo aqui até algumas camisas, e nós gostamos muito de falarmos de lugares, né? De falarmos de lugares. Inclusive, por exemplo, Jerusalém, Jerusalém. Nós falamos muito sobre o lugar sagrado, e às vezes nós temos a ideia de sacralizar um lugar como se aquele lugar ele fosse o próprio Deus, não é isso? Mas essa sacralidade de lugares, ela não é nova. As crenças antigas, das religiões antigas, elas tinham essa ideia não somente de sacralizar o lugar, mas também de sacralizar coisas, não é? Então, eu quero dizer para todos que essa ideia de lugares sagrados, ela passou a se espalhar de modo que nós passamos até a ideia de que Deus estivesse no lugar. E eu quero dizer para vocês que é muito importante nós compreendermos que lugares não transformam pessoas. Lugares não transformam pessoas. Isso é claro, se vocês analisarem, Adão e Eva não pecaram no inferno. Adão e Eva pecaram no Éden. E Gênesis 2, quando você lê a própria palavra do Senhor, está no versículo 8. E criou Deus um jardim no Éden, e pôs ali o homem que havia formado. O Éden ainda não tinha poluição nem ambiental, nem poluição oriunda de células maléficas. Então, o Éden era um lugar sagrado. Mas onde é que Adão e Eva pecam? Vamos lá? Onde eles pecam? Vamos lá, digo bem forte. Onde eles pecam? Mas se o Éden era tão sagrado, por que o próprio diabo tem acesso ao Éden? Então nós temos que começar, em primeiro lugar, tentando tirar essa ideia de lugares sagrados. Nós podemos analisar que em lugares que não eram tão vistos como sagrados, homens de Deus não pecaram. Daniel e os seus companheiros foram morar na Babilônia. E quando chegam na Babilônia, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: e assentou Daniel no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho, mas pediu ao chefe para não se contaminar com aquelas iguarias. Prestem bem atenção, que aqui já tem a ideia do estado do coração. Daniel tinha um coração puro, ele poderia morar no inferno, poderia morar na Babilônia, poderia morar aonde estivesse o trono de Satanás, mas não ia fazer diferença, porque o coração dele estava comprometido com Deus. Amém? Quem tem coração comprometido com Deus?
David Hunt, ele dizia em uma obra que ele escreveu, que a questão não é o hormônio. Ah, pastor, eu pequei porque os meus hormônios são demais. Ah, pastor, eu pequei porque o ambiente era lindo. David Hunt diz que peca por causa do estado do coração. Lugar não traz pecado, o hormônio não traz pecado. O que traz pecado é a tua ser vergonhice, né? É o teu desejo de ser ruim. Mas não é lugar. Eu pequei porque eu estava em Hollywood, eu pequei porque eu estava em Nova York. Daniel foi morar na Babilônia, e como diz o comentário Halley, Babilônia era a fossa da iniquidade, do pecado, da imoralidade, da vergonhice. Mas quando ele foi para lá, ele tinha o coração transformado e ele não pecou. Prestem bem atenção que Eva e Adão pecaram no Éden. Vamos lá, Eva e Adão pecaram no Éden, mas Daniel estava vivendo com os companheiros aonde? Na Babilônia. Só para vocês terem mais um exemplo, quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, a partir do capítulo 39, vocês podem observar que o texto começa dizendo assim: e José, verso 1, e José foi levado para o Egito, e lá foi vendido para Potifar, o qual era da guarda de Faraó. Então, aonde é que José vai morar? No Egito. E vocês sabem que o pecado vai surgir na própria casa de Potifar. Mas José não peca. Por que ele não peca? Ele está no Egito, mas o Egito não entra nele, não mora nele, porque ele conhecia o seu Deus. Amém, irmãos? Então prestem bem atenção que nós não devemos sacralizar lugares, porque se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 48:3, Jacó olhou para José e disse: olha, meu filho, o Deus que me apareceu em luz, que é Canaã, ele me abençoou. E todo tipo de pecado, imoralidade, tudo que não presta, estava onde? Em Canaã. A gente canta aquele corinho, caminhando eu vou para Canaã, mas Canaã na Bíblia era o lugar onde estava todo tipo de pecado. Vocês sabem por que Deus teve que destruir Canaã? Porque Canaã era o modelo de pecado para o mundo, e se Deus deixasse Canaã da forma que estava, toda prática de idolatria, de mentira, todo tipo de coisa ruim vinha de Canaã. Então Deus disse assim: eu vou tirar eles de Canaã e vou colocar Israel. Mas olha como Jacó, ele abre um espaço e diz para José: meu filho, o Deus verdadeiro me apareceu em luz, ele me apareceu em Canaã e me abençoou lá. Ele me abençoou em Canaã. Então perceba aqui que lugares não nos transformam. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você vai entender essa questão do Val de Jaboque hoje. Quando nós analisamos a própria palavra de Deus, no capítulo 3, versículo 5, Deus chega, quando Moisés se aproxima daquele matinho que está pegando fogo e não termina de se queimar, ele diz do 3:5, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é o quê? Prestem bem atenção, Eretz Kadosh, Deus estava dizendo: tira o lugar dos teus pés que eu estou aqui. Não é porque o monte era santo, de maneira nenhuma. E esse foi o erro de Israel, transformar lugar e transformar coisas em coisas sagradas. Eretz Kadosh, terra santa, ele diz: esse lugarzinho nesse momento é santo por causa da minha presença. Agora eu vou dizer uma coisa, pastor Aziel, e o lugar não tem importância para nós? Aí sim, deixa eu dizer uma coisa para vocês: lugares não transformam, lugares não trazem pecado, lugares não mudam vida. Se lugar transformasse, não havia judeu incrédulo lá em Jerusalém, porque Jerusalém é a terra santa. E Rudolfo Bultmann diz que Jerusalém está mais dessacralizado do que sacralizado, porque muitos lugares que vocês visitam em Jerusalém já foram profanados. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: mas lugares não transformam, agora lugares servem de exemplos pedagógicos para nós. Eu sei que vocês estão aqui, mas vocês podem se lembrar do dia e do lugar que Jesus te encontrou. Eu sei que você pode se lembrar de um dia ou de um lugar que foi um marco divisório na sua vida.
Às vezes você passa numa cidade e diz: meu Deus, aqui eu vivi tantas experiências contigo, Senhor. Oh Senhor, esse lugar foi tão bom para mim. Oh Deus, foi aqui que eu vi a tua presença. Oh Senhor Deus, foi aqui que um dia eu me encontrei contigo. Então existem lugares que são pedagógicos para nós e que servem como referencial. É aí a ideia de entrar o Val de Jaboque. O Val de Jaboque, que nada mais era do que a passagem de um ribeiro. E aí o que é mais interessante aqui é porque quando nós lemos a Bíblia, nós só buscamos os pontos que nos chamam mais atenção. E o que é que mais chama atenção no texto de Gênesis 32? O que é que nos chama mais atenção? Só nos chama mais atenção o verso 26. O restante do texto não tem tanto interesse para nós. Não tem tanto interesse para nós. Mas o versículo 26 é o que tem mais interesse. Inclusive é desse versículo 26 que as canções, ou a canção que mais nós amamos, nós cantamos todos os dias. Jacó segurou o anjo, não é assim? Quem conhece? Jacó segurou o anjo, né? Me dá a minha bênção para depois subir. Só que a minha pergunta é: qual foi a bênção que esse anjo deu para Jacó? Vocês sabem qual foi a bênção? Vocês estão entendendo? A gente canta tanto isso, canta, segura o anjo, pega o anjo, agarra o anjo, pega ele daqui, toma ele daqui, vai para colar com ele. Mas qual foi a bênção que ele deu para ele? A gente fala desse detalhe, ouçam bem que nós vamos começar aqui. Observem bem, o mais importante não é o 26. O mais importante é o capítulo todo. O que você tem aqui? Você tem uma ideia, vamos lá. Você tem uma ideia que Deus chama Jacó e diz: Jacó, volta para a tua terra, porque já está no tempo de você retornar. Observem que quando a gente só pensa que anjo aparece no 26, mas se vocês analisarem logo no versículo 2, olha o que ele diz aí. Ele diz que tinha um exército de Deus. Ou seja, Jacó vai sair, mas Deus diz assim para Jacó: olha Jacó, você vai retornar, quem está mandando sou eu. Retorne para a terra dos teus pais. Volte para lá. E quando Jacó sai, a Bíblia diz que os anjos de Deus, olha aí, está no plural, os anjos de Deus o encontraram. Se vocês analisarem isso, Mahanaim, diga comigo, Mahanaim, bem forte, Mahanaim, no hebraico quer dizer acampamentos, é um dual plural, que seria o dual no hebraico, eram dois acampamentos, ou seja, o acampamento de Jacó pega toda a família, pega as mulheres, pega os filhos, pega os animais, pega tudo, é o acampamento dele. Mas quando ele vai saindo, Deus diz assim: olha, o meu exército vai contigo. O exército dos anjos, nunca mais esqueça isso, Mahanaim, no português é Manaim, Manaim quer dizer acampa, mas uma coisa é o teu acampamento, a outra coisa é o teu acampamento de Deus no meio deles. A Bíblia diz que saiu os anjos para acompanhar Jacó. Preste atenção que aqui é muito importante. Deus diz: volta para a tua terra. Deus diz assim: olha, um exército vai te guiar. Eu vou mandar um exército de anjos. Ou seja, dois acampamentos, família de Jacó e acampamento dos anjos. Ou seja, tu não vais partir sem a minha proteção e anjo guardando você de um lado e do outro. Estava bonito ou não estava, irmão? Quem está entendendo? Diga amém. Ele ia sair com dois o acampamento dele e o acampamento de quem? Dos anjos. Ou seja, para onde ele fosse, ele tinha o quê? Proteção. Mas tudo bem, dois acampamentos, anjo, exército de anjo. Aí ele se prepara todinho e diz assim: eu agora vou voltar, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou enviar mensageiros para o meu irmão Esaú. Mais de 20 anos que ele não viu o irmão dele, mais de 20 anos. Aí ele pega e diz assim: olha, vá lá e diga para Esaú que eu vou ao encontro do meu Senhor. Quando ele diz isso, ele fala para o irmão. Esaú diz assim: diz para Jacó que eu vou ao encontro dele e levarei 400 varões.
eu vou ao encontro dele e eu vou levar 400. Irmão, quando ele disse isso, acabou com o homem Jacó. Aquela briga de 20 anos atrás voltou à tona. Ele disse: meu Deus, se ele vem ao meu encontro, para que 400 homens? Ele se lembrou da traição que eu fiz com ele, e aquele espírito de vingança ainda está nele. Prestem bem atenção que Jacó entrou em uma crise de medo, em uma crise de desespero, em uma crise de choro, em uma crise que trouxe para ele instabilidade. Vocês sabem por que eu amo a Bíblia? É porque Deus havia dito: sai, eu estou mandando volta para a tua terra. Mas ao mesmo tempo ele diz: eu vou mandar um exército de anjos. Como é que um camarada tem, primeiro, a ordem de Deus para sair? E em segundo lugar, Deus ainda diz para ele: vai um exército na tua frente. Vocês já observaram aquela espiritualidade exagerada que nós temos na igreja? Aquela história que você não pode ter medo, que você não pode temer, porque o anjo do Senhor acampa. Aqui não era só um, era um exército. Não era só um, era um exército. Deus chegou para Jacó e disse: eu estou te mandando, vai. Primeiro, se Deus tivesse só dito assim: eu estou te mandando, eu já estaria seguro, eu não teria mais dúvida. Mas Deus ainda diz: eu te mando, e eu coloco um exército de anjos. Mas aí na hora que o homem disse assim: eu vou e vou levar 400 homens, aí perdeu o equilíbrio todinho. Sabe por que isso aqui é lindo na Bíblia? Isso aqui é para mim e para você. É para você saber que é assim que a nossa crença se firma. Nunca pense em você que só porque você tem promessa na Bíblia, tu não vai fracassar. Nunca pense em você que só porque você tem promessa na Bíblia, você nunca vai ter medo. Nunca pense em você que só porque você tem promessa de anjo te guiando, você não vai ter medo. A gente vai ter medo, a gente vai chorar, a gente vai gritar, a gente vai dizer ai, a gente vai se desesperar. Agora o correto, sabe o que fazer? É pegar o teu desespero, o teu grito, o teu medo e ir para a pessoa certa. Quando o irmão chegou e disse: eu vou te visitar e eu vou levar 400 homens, aí Jacó se acabou. Se acabou, mas aí, meus irmãos, é tão interessante que ele vai tomar as medidas deles. Ele vai pegar 580 animais, e ele vai dizer assim, até mais, porque se vocês analisarem o verso 14, ele pega 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos de leite, suas crias, 40 vacas, 10 novilhas, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E ele pega cada grupo de animal e diz assim: vai lá, meu servo, quando vocês forem, diga assim para Esaú: olha, o teu servo mandou isso aqui. Aí lá vinha o primeiro servo de Jacó, vinha com 200 cabras. Aí o Esaú disse assim: para que esse negócio aqui? Ele disse: é o teu servo Jacó está lhe enviando. Aí passava os 200, aí vinha o de 10, vinha o de 20, aí ele dizia: para quê? O teu servo. Prestem bem atenção, por que a gente ficou só no versículo 26? Jacó segurou o... Sabe por que a Bíblia faz questão de mostrar isso aqui? É que o Jacó de 20 anos atrás, ele não queria mais bênção. O Jacó de 20 anos atrás, ele não queria tomar mais nada de ninguém. O Jacó de 20 anos atrás, agora era um homem que não estava ligando para as coisas materiais. O Jacó de 20 anos atrás, ele queria viver em paz com todo mundo. O Jacó de 20 anos atrás, ele queria ter a vida cheia de amizade com todo mundo. De que adianta tu vir para a igreja, segurar anjo, me dar a bênção e ser intrigado com teu irmão? De que adianta eu vir para cá, cantar, adorar, e eu não ter paz com meu irmão? Estão entendendo agora? Mas eu só fiquei, principalmente os pentecostais: segura o anjo, pega o anjo, agarra o anjo, pega ele daí. Antes de chegar no anjo tem mistério, meus irmãos.
Antes de chegar no anjo, você tem um homem que não está aí olhando para as coisas materiais. Você tem um homem que ele olha. Vocês sabem como é que Jacó olha para Esaú? Ele manda esse monte de presente usando a expressão, o teu servo, o teu servo, o teu servo. Sabe o que ele queria dizer para Esaú? Ele queria dizer: Esaú, tu és superior a mim. Tu és mais velho do que eu. Tu tens mais autoridade do que eu. Eu estou mandando esses presentes te reconhecendo como meu superior. Vocês já viram que crente, quanto mais tem bênção hoje, mais ele é saliente? Já observaram isso? Quando ora muito, aí ele diz assim: olha, tu não brinca comigo que aqui tem mistério. É assim ou não é na igreja hoje? Me diga, é ou não é? Olha, meu filho, aqui ó, tem joelho. Se eu botar tu no meu caderno, tu te lasca. É assim ou não é? Me diga, sim ou não? A maioria dos crentes, eu conheço pessoas, eu conheço irmãs, e eu respeito isso, mas tem irmãs que quer ter uma autoridade maior, que tem delas que vai até assim com o dedo na cara da gente: o Senhor me diz. Sim ou não? E esse Jacó, ele já vinha abençoado, ele já vinha grande, ele já tinha tudo que era bênção material, ele já tinha, mas ele queria, era viver na bênção de Deus, e quem vive na bênção de Deus, levante a sua mão comigo e diga: é humilde. Diga bem forte: é humilde. Dê mais um pouquinho de retorno aí, meu filho. Esse dia eu tenho pregado muito e a garganta vai embora. Então olha para cá, não existe essa. Tem irmão que até para dizer que é abençoada, aí ela chega: ai, irmã, e esse negócio aí, o que a senhora diz? Olha, eu vou ver com o papai, não é assim? Que isso é mistério. Como se só ela tivesse acesso ao papai. Hebreus 10:19, Jesus disse: o caminho eu já rasguei, está aberto, quem quiser pode vir aqui. Pode vir aqui falar comigo que eu já abri o caminho. Está livre, quem glorifica? Está livre, está livre. Está livre. Aí olha a estratégia de Jacó: eu vou mandar um monte de coisas, mas quando ele disse eu vou para ele, eu vou encontrar ele, ele pensou logo: meu Deus, olha como é o homem, irmão. Vocês se lembram que eu disse lá atrás, que Deus disse assim: olha, vai. Depois Deus disse assim: vai ter um exército de anjo. Vocês já observaram isso, irmão? Se fosse eu hoje, não, aqui é o seguinte, irmão, aqui comigo, aqui tem poder, aqui tem autoridade, eu tenho um exército que está atrás de mim, não é assim? Eu tenho um exército, a glória está aqui, a glória, nada, tu pode ter exército, tu pode ter o que tu tiver, mas tu é homem, tu ainda está nessa carne. Sabe por que eu quero trazer essa palavra aqui? É para desmistificar essa ideia de que você é crente, que você tem poder, tem anjo, e você não chora, e você não tem medo. Tu tem medo. Sim ou não? Deus chamou Ananias, capítulo 9 de Atos, e diz: vai lá orar pelo irmão Saulo. Ele disse: Senhor, tu não está sabendo não? Até tu, Senhor, está esquecendo. O homem é pistoleiro. O homem aqui mata gente. Ele diz: mas eu não estou te mandando, rapaz. Vai lá. Ele disse: não, o homem é bravo. Ele disse: vai, porque ele está orando. Se está orando, já está prestando. Não é assim? Se está orando, já está prestando. Vai lá. Quando ele chega lá, ele já entra: irmão Saulo. Irmão, quem tem Jesus, não tem negócio de grandeza não, acabou. Não tem negócio de grandeza, não tem negócio de autoritarismo. Quem tem Jesus tem humildade. Quem tem Jesus tem simplicidade. Só quem crê glorifica a Deus. Vamos lá, mas vamos lá. Aí ele fica com medo, porque o irmão diz: eu vou com 400 homens. Olha, irmão, se eu quero fazer a paz com meu irmão, uma unidade, o que é que eu quero levar 400 homens? Aí Jacó chamou as mulheres, chamou os meninos, disse: olha, eu estou frito, meu irmão está vindo aí, ele vem com 400 homens, vou fazer o seguinte, eu vou tentar aplacar a ira dele, e eu vou tentar alcançar a paz com ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar aqui esses presentes, mas eu vou dividir os bandos, vou colocar primeiro bando, segundo bando, se ele pegar o primeiro, e aí o outro bando tem condição de fugir. Aí vocês, minhas mulheres, tu minha filha, né? Porque ele tinha 2 mulheres, né? Mas tinha mais 2, ele disse: aí vocês vão embora, levam os meninos e a gente se acaba, mas vai embora. Foi assim. Mas no meio dessa confusão toda ele foi orar.
É aqui que eu acho lindo. A primeira coisa, ele tem promessa, ele tem anjo que é falado para o redor dele, mas no meio de tudo isso aqui, porque não adianta tu ter promessa e tu ter anjo e tu não ter acesso a Deus. Ele foi orar. E quando Jacó vai orar, se você pegar o versículo 10, ele está com medo, ele está desesperado, ele está sem saber o que fazer, ele está sem equilíbrio e ele está só mandando presente. Cada hora o Isaú recebeu um monte de presente. Não é assim? Cada hora o Isaú recebeu um monte de presente. Aí quando você chega no verso 10, ele vai orar. O que eu acho mais interessante aqui é que ele não ora dizendo: Senhor, é porque é o seguinte, há 20 anos atrás, eu enganei meu irmão, eu trapaceei meu irmão. Senhor, há 20 anos atrás, eu fui errado, Não, olha como é que ele diz: Senhor, eu sou menor do que todas as beneficências e toda a fidelidade que tiveste com o teu servo. Senhor, eu não sou nada, eu passei esse ribeiro aqui só com um cajado, e agora eu olho o tanto de coisa, é camelo, é vaca, é bode, é cavalo, é tudo. Meu Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Prestem bem atenção, que antes de tu segurar o anjo, tu é humilde, tu chama o Esaú de Senhor. Não, servo era o Jacó. Antes de atravessar, prestem bem atenção, porque quando é que Jacó se torna crente? Quando ele atravessa o val de Jaboque? Não, ele já está dizendo que ele era crente. Ele era crente, ele mostrava humildade, teu servo e tu és o meu Senhor. Mas a outra coisa é que quando ele vai orar, ele reconhece que tudo que ele tinha, o que ele era, vinha do Deus Todo-Poderoso. E quando ele diz assim, eu sou o menor, ele já estava dizendo, aquele Jacó, que saiu há 20 anos atrás, ele não é mais o mesmo. Quando ele diz, eu sou o menor, aqui não tem mais truque, aqui não tem mais engodo, aqui não tem mais engano, aqui não tem mais trapaça. Aquele Jacó de 20 anos, Senhor, morreu. Mas eu estou aqui com medo. Livra-me. Me livra da mão do meu irmão. Aí tudo bem. Quando, meus irmãos, ele procura fazer isso, ele pega toda a família e faz passar pelo val de Jaboque. Não há como se viver maior experiência com Deus se tu não envolveres a tua família. Tem que envolver o esposo, tem que envolver a esposa, tem que envolver os filhos. Se você pegar o capítulo 35, é da mesma forma. Chama toda a tua casa, como está em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chama Deus para a tua casa. Ele passa primeiro a família, depois ele fica solitário. Jaboque aqui vai ser o divisor de águas na vida de Jacó. O que é que o Jaboque tem a ver com Jacó? Foi naquele lugar que ele vai decidir a sua vida espiritual. O que você está fazendo aqui nesta manhã? Eu sei que daqui a pouco vocês vão trabalhar. Eu sei que daqui a pouco a vida volta normal para vocês. Mas o que você veio fazer aqui hoje? O que vai trazer a divisão ou um marco para a tua vida? Quem sabe você vai para a igreja todos os dias, toda hora. Qual é o divisor na tua vida? Jacó para e diz, já chega. Hoje eu vou decidir, eu vou pôr limites à minha vida espiritual. E é aqui que o val de Jaboque vai ter importância na vida desse homem. Porque ele fica sozinho, solitário. E a Bíblia diz que ele trava uma luta com Deus. Agora prestem bem atenção, que essa luta, esse verbo no hebraico, lutar, ele dá a ideia de vapor, ele dá a ideia de que alguém pode competir. E aqui Jacó, ele faz tipo essa competição. Mas o mais interessante aqui nesse texto, queridos, é que quando Jacó fica solitário, eu já mostrei que ele não era orgulhoso, eu já mostrei que ele não era prepotente, mas ele ainda estava tentando apaziguar o irmão com favor, com presentes. E o irmão não precisava disso. Mas é aqui que vai começar esse marco divisório na vida de Jacó. Ele para, ele diz, eu quero uma nova vida espiritual. E ele luta com o anjo, luta com o anjo.
E qual foi o resultado desta luta de Jacó com o anjo? O que o anjo deu para Jacó? Qual foi a bênção que Jacó recebeu? Qual foi o presente que ele recebeu? Em primeiro lugar, ele não recebeu presente nenhum. Em segundo lugar, o anjo não deu bênção nenhuma para ele, no sentido de dizer, de agora em diante eu te faço grande. Ele já era grande. Ele já tinha sido abençoado materialmente. E qual foi a bênção? A bênção foi só essa: fique tranquilo, porque o teu problema com o teu irmão eu já resolvi. Pronto. Aí você canta, Jacó segurou o anjo, me dá a minha bênção, me dá a minha bênção. Mas a única bênção foi só essa. A bênção foi, fique tranquilo, o que você está angustiado, eu já providenciei. Você vai estar em paz com o seu irmão. Foi só essa a bênção. A bênção foi só essa. Agora, o que é mais maravilhoso aqui, meus irmãos, eu aprendo 3 coisas aqui. Em primeiro lugar, há lugares que nós podemos decidir a nossa vida. Você está aqui nessa vigília hoje, você está aqui nesta manhã, você pode decidir, você pode optar: eu quero ser diferente, eu quero ser uma outra pessoa. É aqui que o vale de Jaboque tem importância. Foi naquela passagem do ribeiro que ele ficou sozinho com Deus para dizer: eu quero uma nova vida espiritual. Você quer uma nova vida espiritual? Quem quer uma nova vida espiritual? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A Bíblia diz em Deuteronômio 8:2: e te lembrarás de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez passar, e te guiou por todo esse deserto durante 40 anos, para te testar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não o seu mandamento. Às vezes Deus vai te levar para situações que aquele lugar vai ficar o marco. Imagine a vida de Jacó depois do val de Jaboque. Ele agora passa a entender que esse lugar era o lugar que ele deveria passar, ele e a família, para que pudesse ter uma nova divisão espiritual em sua vida. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, nesse val de Jaboque, é que nós precisamos morrer de uma vez por todas. Queridos, quando você atenta para essa história de Jacó, você vê que Jacó, quando o anjo muda o nome dele, ele já estava mudado. Ele já estava mudado. E sabe por que nós precisamos morrer? É porque quando você se volta para essa passagem bíblica, o velho Jacó já havia morrido. Quando você pega a palavra de Deus, em Gálatas 2:20, Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em... Quem vive em Deus quer amizade com todos. Quem vive em Deus quer a conciliação com o seu irmão. Quem vive em Deus está interessado no que é espiritual e não no que é material. Quem vive em Deus tem paz e comunhão com o Espírito Santo do Senhor. É por isso que lá em Romanos 6,6, Paulo diz: o nosso velho homem já foi crucificado para que não sirvamos mais ao pecado. Então, queridos, observem que Jesus começa o ministério dele com um divisor de águas, Mateus 4:1, e foi Jesus levado para o deserto. Eu disse aqui no início que lugares não te transformam, lugares não mudam a tua vida, mas há lugares aonde você pode ser um marco ali, para decidir o que você quer ser da sua vida. E em terceiro e último lugar, no Jaboque, nós nos rendemos. Vocês sabiam que quando Jacó termina de lutar, esse homem não era um anjo. Nós temos aqui uma teofania, uma manifestação. Nós temos aqui o Cristo pré-encarnado. Era o segundo homem da Trindade, era Jesus Cristo. Ele luta com ele, e a luta é: me abençoa, me abençoa. Ele queria a conciliação com o irmão, e o Senhor dá. Agora prestem bem atenção uma coisa: nessa luta, Jacó não sai ganhando, Jacó sai perdendo. Por que Jacó saiu perdendo, pastor Oziel? Vocês se lembram que a gente canta diferente, mas o texto nos dá uma ideia diferente? É porque Jacó, primeiro, ele saiu aleijado. Como é que tu vai buscar a bênção e tu sai aleijado? Já pensou vocês aqui numa manhã e vocês tudinho saírem aleijados?
Qual é a ideia nossa de evento e de poder? A ideia que eu tenho é, eu vou lá, Jesus vai me abençoar, eu quero o poder, eu quero a vitória. Mas nessa luta, Jacó saiu, foi o quê? Vamos lá, diga bem forte, Jacó saiu como? Ele saiu, foi aleijado. Como é que o homem vai buscar a bênção e ele sai aleijado? Já observaram isso? A Bíblia diz que ele sai mancando, lutou, aí quando ele está no meio da luta, como é o teu nome? Me dá a minha bênção, qual é o teu nome? Jacó. Pronto, a partir de agora tu não serás mais esse Jacó, acabou, você já está mostrando pelos frutos, pela vida, teu nome agora é Israel, príncipe de Deus, tu prevaleceste. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? A partir de agora tu vais viver no meio do povo de Canaã e dos pecadores, não mais chamado de Jacó, mas um príncipe que tem comunhão com Deus. Olhe para cá, olhe para mim aqui agora. Você vai sair daqui a pouco, mas Jacó vai sair dessa vigília que ele teve. Ouça bem o que eu vou dizer aqui. Ele não vai sair mais como Jacó. E por que ele não vai sair mais como Jacó? Porque ele vai sair perdoado. Ele vai sair na amizade com ele e com o irmão dele. Porque olha para cá, tu não pode ser príncipe lá fora se a tua vida não for ajeitada aqui dentro primeiro. Tu só podes ser príncipe lá fora. Tu serás príncipe entre os homens. Tu serás chamado de Israel. Observem que Israel passa a ser o nome da designação das 10 tribos. Das 10 tribos, depois da separação, mas antes era o todo. Vocês vão viver como realeza. Olhem para cá, é no Jaboque, é na noite de oração, é na noite solitária, é na noite de comunhão que você fala com Deus e Ele te transforma. E no dia a dia, tu és príncipes lá fora. Sabe qual é a benção aqui? É que quando você entrar na faculdade, eles vão olhar para você e vão ver, aí está um crente. Sem contenda, sem desavença, sem briga, sem falsidade. Aí está um crente que tem comunhão com Deus. E lá fora, você é príncipe de Deus. Sabe o que Jacó faz aqui, queridos? O anjo, nessa luta, ele toca e ele sai mancando. Ou seja, vocês podem observar que Jacó já entendia que não era nada. Ele diz, eu sou o menor. Jacó agora vai sair dessa luta, sabe como? Mancando. Como é que esse homem vai para uma vigília e aí ele diz, eu sou o pequeno, eu sou o menor, e ele sai mancando, ele sai aleijado. Sabe por quê? É porque Deus vai encher esse homem de bênção. Deus vai encher esse homem de revelação. Quando ele vê tudo aquilo, ele grita, Peniel. Peniel é a face de Deus. Ele diz, eu vi a Deus. Eu lutei com ele. Mas para tu não sair grande da vigília, ele tem que tocar em você e te deixar com um defeitinho. Ah, eu sou príncipe. Todo mundo coloca no carro. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho. Mas é aleijado. Tu é aleijado. Mas para que isso, pastor? Olha, você pode pregar, eu vou dizer aqui para me encerrar. Você pode ser um homem de Deus, pode ser pregador, você pode ter as maiores visões, você pode orar a noite toda, mas tem que ter um aleijadozinho na tua vida. Pronto. Sim ou não? Se vocês analisarem a própria palavra de Deus, Deus diz para o apóstolo de São Paulo, está lá em 2 Coríntios 12. Ele diz, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu, ele viu coisas inefáveis. Aí quando você chega a partir do 7, a Bíblia diz, mas para que eu não me orgulhe. Irmão, todos nós queremos ser grande. Imagine Deus nos encher de bênção. Ele manda cavalo, manda camelo, manda tudo, e ainda dá a glória dele para a gente. Como é que Jacó não ia sair dessa vigília? Graças a Deus eu estou bem, camelo. Eu tenho 4 mulheres, olha o que ele não tinha. 4 mulheres, camelo, gado. Eita felicidade tremenda, não era assim? E agora ele ainda diz assim, eu vi o Senhor face a Peniel. Eu vi o Senhor face a... Mas sabe o que vai ser gostoso nessa vigília? É que a primeira coisa é que esse Jacó vai sair da vigília, sabe como? Primeiro, entendendo que ele ainda é o menor. Ele pode ter atravessado o Jaboque, ele pode ter ovelha, ele pode ter vaca, ele pode ter cavalo, ele pode ter mulher, ele pode ter tudo, mas ele entende que ele é o menor na casa de Deus. E a segunda coisa,
Depois que ele luta, depois que ele batalha, que ele sai mancando, sabe para quê? Olha para quê? Deus diz assim, tu vai sair como um príncipe. Já pensou, 3 coisas mudam em Jacó. Ele não é mais, vamos lá, diga bem forte para me encerrar. Ele não é mais Jacó. Ele é o que agora? Israel. Israel é coisa grande, irmão. Israel não tem defeito. Israel é coisa linda. Só que quando você vai para o Salmo 46, versos 7 e 10, diz assim, o Deus de... Não, o Deus de Jacó, não é Israel. Lá diz assim, o Deus de... Por que o salmista não colocou o Deus de Israel, que ficava mais bonito? Porque Israel é realeza, Israel é príncipe, Israel lutou com Deus, Israel prevaleceu. É porque Israel não tem defeito. E quando o salmista diz, o Deus de Jacó, é só para mostrar que quando tu for orar, aí tu olha e diz assim, graças a Deus que eu sou Israel. Aí Deus diz assim, mas volte atrás. E lembre-se que você era quem? Então pronto. Tem hora que a gente quer se... Eu sou príncipe, não é assim? Mas é um príncipe velho, cheio de defeito, que o Senhor te leva lá para o Jacó. Na hora que tu pensar ser grande, às vezes a gente está aqui no púlpito, termina de pregar, graças a Deus, o Senhor tem me usado grandemente, não é assim? Aí pronto, mas aí Deus manca tu, só para tu ficar... É desse jeito que Deus faz, não é assim? Olha, me mostre um homem grande na história de Deus que não tinha um defeito na vida. Pegue John Wesley, pegue Charles Finney, pegue Lutero, pegue Spurgeon e pegue você. Às vezes nós queremos nos esconder no nome Israel, mas você sabe que você é Jacó. O Israel é a realeza para você viver lá fora. Eita, rapaz, aqui é um homem de Deus, santo. Quando eu lhe vejo pregar, eu vejo Deus na sua vida. Amém. Mas quando ele disser, tu tem que sair desse jeito aqui. Você vai sair como? Sabe por que Deus feriu Jacó e mancou ele? Olha para cá. Porque se Jacó não tivesse saído mancando, imagina, olha para cá. Deus mandou um exército de anjo. Deus disse, eu estou contigo. Deus disse assim, tu não é mais Jacó, tu és... Aí ele pronto. Na hora que terminou, ele disse, como é teu nome? Ele disse, Jacó, tu não serás mais... Mas Israel, povo de... Aí Jacó glorificou, ficou no manto. Eita, obrigado, anjo. Anjo, me diz bem aqui, como é o teu nome? Ele disse, para bem aí. Pá. Aí, anjo, por que tu fez isso? Olha para mim aqui. Jacó saiu mancando para que ele nunca se esquecesse de que tudo que ele tinha, tudo que ele era, tudo que ele conquistou, era de Deus.